Uma boa tarde na paz do Senhor, os irmãos que vão ouvir essa mensagem. Irmãos, aqui é a cidade de Araçás, Bahia. Vou estar trazendo a palavra aqui para esse povo. Deus abençoe.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma boa tarde. A paz do Senhor Jesus para todos dessa cidade. O Senhor Jesus, Ele alerta as pessoas que ouvem e que lêem a palavra. E o que mais Jesus fala é sobre o engano. Ele diz: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos vão aparecer e vão fingir ser o Messias. Vão dizer que o Cristo está aqui, que o Cristo está ali, mas Jesus disse: não vá lá. A gente observa hoje, o que não falta é religião. Católica, evangélica, espírita, e a maioria delas se utiliza do nome de Jesus. Só que para enganar, porque só tem um caminho. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Eu não entendo por que as pessoas ficam invocando o nome de Maria, de Aparecida, de Conceição, de Lourdes, de Fátima, de Oxum, de Zé Pilinta, se Jesus diz que Ele é o caminho e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O povo gosta de mentira. O povo gosta. Porque em Jeremias, na palavra de Deus, a Bíblia, ela vai dizer que o povo anseia pela mentira. O povo gosta de mentira. É por isso que eles adoram boneco. Chega dia de Fátima e fogos, festa. Chega dia de Lourdes, fogos, festa. E todo dia tem festa e um boneco. Mas Jesus é o único que salva. E Ele não quer festa de ninguém. A única coisa que Ele quer é que um ser humano se arrependa. E Ele diz, a palavra conta, que uma certa vez, Jesus, passando pela Galileia, tinha um homem cego. E esse homem cego, ele conhecia Jesus. Ele não tinha tido um contato com Jesus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus. Que Jesus curava, ressuscitava, fazia milagre. Eu não entendo porque as pessoas invocam o nome de Maria. Porque a Bíblia não tem um milagre de Maria sequer, um. Mas o povo tiram a glória do filho para dar para uma mulher. Porque é da forma que Jesus chamava ela. Porque a palavra diz que havia uma multidão seguindo Jesus no pátio do templo. E ali, um dos seus discípulos chegaram para Jesus e ele disse, e o seu discípulo, ele falou: mestre, a sua mãe e os seus irmãos estão aí. Mas Jesus, ele olhando para a multidão, ele pergunta: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? A minha mãe e os meus irmãos são todos que fazem a vontade do Pai que está no céu. Jesus, ele deixa claro que para fazer parte desse corpo, dessa igreja, tem que buscar tomar parte no sofrimento de Cristo. Tem que abandonar o pecado. Porque a Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, ficará de fora do reino do céu. Preste bem atenção. Os ladrões, os cachaceiros, os homossexuais, os feiticeiros, os mentirosos, os idólatras e todos que praticam o mal. Tem uma condição para o homem ter uma vida com Jesus depois da morte, abandonando o pecado e crendo no Filho de Deus.
Porém, as pessoas vivem na vida de pecado, na cachaça, na maconha, no adultério, na prostituição, na mentira. Aí quando morre, eita, ele agora está descansando em paz. Não é isso? Será mesmo? Porque a Bíblia diz que tem dois caminhos. Tem caminhos que parecem ser bons para o homem, mas no final vai ser a destruição. Jesus, ele diz: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Tem muita gente que está correndo atrás da riqueza do mundo. Se tem uma casa, quer outra, quer outra. Se tem um carro, quer outro, quer outro. Mas o que adianta se quando você morre deixa tudo aí? E havia um homem cego chamado Bartimeu, e uma multidão que seguia Jesus. Hoje em dia o povo não quer seguir Jesus. O povo quer seguir uma religião. O povo não quer ser cristão, seguir Jesus. O povo quer ser evangélico, católico, espírita, candomblé, e não conhece a Bíblia, a palavra. Porque Jesus diz que eu e as minhas palavras somos um, disse Jesus. Mas o povo não conhece a palavra e diz que é de Jesus, diz que é de Deus, diz que ama Ele. Só não conhece quem é Ele. Porque Deus enviou seu único Filho ao mundo para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Vida eterna é só Jesus que dá. Não adianta você estar chamando por Maria, porque essa rezinha do Pai Nosso que bota Maria no meio, não tem na Bíblia, é mentira do padre. Mas o povo gosta. É 10 Ave Maria e um Pai Nosso. Mas não está na Bíblia. Pode pegar a sua Bíblia católica e olhe se tem Ave Maria cheia de graça. Não tem um Pai Nosso na oração. Mas o povo gosta de mentira, porque não lê a palavra de Deus, porque não conhece quem é Deus. Aí quando morre, oh meu Deus, ele agora está no céu. Não está não. Desceu para o inferno porque nunca quis saber da verdade. Era um mentiroso que gostava de ouvir mentira. Mas Jesus, ele entra e uma multidão seguia ele. E o cego Bartimeu, ele começa a gritar: Jesus! Ele não gritou por Maria, ele gritou por Jesus. Jesus! Filho de Davi, tem pena de mim. O cego gritou por Jesus, não gritou por Maria, porque Maria não tem poder. Maria está morta, católico. Maria não tem poder. Maria não fez milagre. Maria foi uma mulher escolhida por Deus, porque ela tentava agradar a Deus. O ser humano, ele não agrada a Deus, mas quer adorar Maria. Diz que é de Maria, mas vive na cachaça, vive na mentira, vive no adultério, porque não imita Maria. Maria agradou a Deus. E o cego Bartimeu, ele gritou: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E o povo chegou para Jesus e disse: mestre, esse homem está atrapalhando, esse homem está fazendo muito barulho. Tem muita gente que reclama do barulho. Tem muita gente que afronta o pregador, mas quando é um traficante que está vendendo droga, que bota um paredão, ninguém reclama, todo mundo gosta. Então suporte a palavra. Porque o cego Bartimeu, o povo mandou ele se calar. Mas quanto mais mandava, ele gritava, porque somente Jesus podia curar ele. Não era Maria que curava, era Jesus. E Bartimeu, ele diz: Jesus, filho de Davi, tem pena de mim. E Jesus disse: traga o homem, traga o cego. E Jesus perguntou: meu filho, o que tu queres que eu faça? Você já imaginou você no lugar do cego? Você cego? E Jesus perguntar para você o que você
uma vida tão boa que o governo está dando dinheiro para Bolsa Família. Que às vezes ele está cego. E se fosse para ter a cura, ele preferia ficar cego para não perder a aposentadoria. É a geração que temos hoje. Muitos e muitos conseguem trabalho, mas não vai trabalhar para não perder a Bolsa Família. Mas Jesus perguntou: o que tu queres que eu te faça? E o cego disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. Jesus disse: então veja, porque você teve fé. A Bíblia diz que no mesmo instante os olhos do cego foram abertos. E esse mesmo Jesus que curou o cego, ele continua curando. Abaixa a crer. O problema é que as pessoas não creem em Jesus. As pessoas creem no macumbeiro. As pessoas creem no Pai de Santo. As pessoas creem na mentira do padre, mas não creem em Jesus Cristo. Acredita no mentiroso do pastor que só quer dinheiro. O engano está por todos os lados. O engano está em todas as religiões. Mas Jesus é verdadeiro. Em Jesus não há mentira. E eu vim aqui nessa tarde de hoje para trazer a verdade. Ah, mas eu não concordo que está falando de Maria, de Aparecida, e consertar problema seu. Leia a Bíblia. Que quando você lê a Bíblia, você vai passar a concordar. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi Maria que morreu na cruz. Não foi Aparecida, não foi Conceição, não foi Oxum, foi Jesus. Mas o povo não quer Jesus. O povo quer viver na feitiçaria. Já pensou isso? O povo quer viver na macumba, fazendo feitiçaria para destruir o próximo. Ah, eu sou católico, ele na cachaça, ele na maconha, ele na mentira. Mas Jesus é verdadeiro. E só Ele pode te dar vida. Só Ele pode te curar. Só Ele pode transformar a sua vida hoje. E Ele disse que quem crê verá a glória. Mas o povo não quer Jesus. O povo quer ir para a Universal. Aí chega lá e o ladrão do pastor manda vender a casa, que Deus vai abençoar. Vende o carro, que Deus vai abençoar. E o povo acreditando na mentira dos pastores. Que está cheio de pastor ladrão. É por isso que Jesus ele diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita. A porta estreita é Jesus. O caminho apertado é Jesus. Porque para seguir Jesus, o homem tem que largar a cachaça. Não tem como você servir a dois senhores. Ou você fica com Jesus, ou fica com seus orixás, ou com seus bonecos do catolicismo. A Bíblia diz que não se deve servir a dois senhores. Porque você há de agradar um e desagradar o outro. Mas Jesus curou aquele cego. E no livro de Mateus, no capítulo 15, versículo 21, Jesus saiu dali e foi para a região que fica perto da cidade de Tiro, de Sidom. Certa mulher cananeia que morava naquele lugar chegou perto dele e gritou: Senhor, filho de Davi, tem pena de mim. A minha filha está dominada por um demônio. Mas Jesus não respondeu nada. Então os discípulos chegaram perto dela e disse: manda essa mulher embora, pois ela está vindo atrás de nós, fazendo muito barulho. Jesus respondeu: eu fui mandado somente para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então ela veio, ajoelhou-se diante dele e disse: Senhor, mas até mesmo os cachorrinhos comem as migalhas que caem na mesa do seu dono. E Jesus respondeu: mulher, você tem muita fé. Que seja feito conforme o que você quer. O pastor não tem poder para nada. O padre não tem poder para nada. O macumbeiro que você gasta seu dinheiro não tem poder para nada. Mas se você crê em Jesus, tudo ele pode. Ele transformou água em vinho. Ele ressuscitou
Lázaro que estava morto. E você até quando vai viver na sua vida de pecado morto? Achando que tem Deus, porém escravo do pecado. E a Bíblia diz que aquele que é escravo do pecado é inimigo de Deus. E é por isso que Jesus ele veio para desfazer o que o diabo tem feito. E o que é que o diabo tem feito? O diabo ele dá cachaça, dá cigarro, não, ele vende. Vende cachaça, vende cigarro, vende maconha, vende roupa indecente para a mulher andar nua. O diabo é tudo isso. O melhor estilista que está tendo nesses finais de tempo é o diabo. As mulheres estão andando quase nuas, mas todo mundo está dizendo que é de Deus. Ah, eu sou filha de Maria, mas anda nua que não é uma prostituta. Maria não andava nua. Maria foi uma mulher escolhida por Deus. E o povo fala que é de Deus e quer andar que nem a pombagira. Quer andar que nem Zé Pilinta, na cachaça, na maconha, na prostituição. A Bíblia diz que não herdará o reino do céu. Arrependei-vos. Arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo. Eis que o machado já está posto até o pé da raiz. E toda árvore que não der fruta boa será cortada e lançada ao fogo. Está preparado para o dia do juízo? Para onde você vai correr? Vai pedir ajuda a quem é um boneco? Jesus Cristo é o Senhor, não tem senhora católica. Para de feitiçaria de estar invocando boneco. Para de palhaçada evangélico, achando que porque você dá dízimo, você dá oferta, você vai ser salvo. A salvação não é barganha. Deus ele não faz nada em troca. Se não nascer dentro de vós um coração novo, um coração arrependido dos seus pecados, você não verá Deus. Mas o povo quer ter uma religião. Ah, sou católico, sou evangélico, mas não adianta nada você ter uma religião e não criar dentro de vós um coração novo. É por isso que Jesus diz: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque o caminho é apertado. E muitos têm andado por um caminho árduo. Muitos na prostituição, na cachaça, no adultério, na mentira, sem contar nas palavras indecentes que saem da boca. Porque pense numa geração onde a maioria está com a boca podre. É tome aqui, toma ali, fio disso, fio daquilo, e todo mundo achando que é de Deus. A mesma boca que profana o nome de Deus, fala nome de maldição. Mas no dia do juízo, todos prestarão conta diante do juízo de Deus. E quando for aquele grande dia, muitos vai dizer: Senhor, no seu nome preguei, no seu nome, Senhor, eu dei dízimo, eu fui para o templo, eu era pastor, era isso, eu era aquilo. Jesus vai dizer: não te conheço. Apartai-vos de mim, maldito. Sabe por quê? Porque só tinha uma religião. Não teve um coração novo. Não teve uma vida sincera diante de Deus. Não buscou em primeiro lugar o reino do céu. Jesus diz: busque em primeiro lugar o reino do céu, e as demais coisas vos será acrescentado. Esse mundo, ele vai de mal a pior, porque as pessoas só pensam em dinheiro. Só querem dinheiro. É dinheiro, dinheiro por isso. Ah, aí o cara vai e vende droga para ter dinheiro. O povo só pensa em dinheiro, sexo, cachaça e festa. Aí quando morre na cachaça, morre na festa, morre na vida errada. Aí o povo diz: ele agora está no céu. Está no céu? Ele era tão bonzinho, está descansando em paz no inferno. Desceu direto para o inferno de cabeça, porque nunca quis saber da salvação. Nunca buscou o conhecimento da verdade. Viveu uma vida de mentira. Porque a cachaça que o diabo dá fim de semana é passageiro. A prostituição que você trai o marido trai a mulher é passageiro. Mas a vida eterna é para sempre.
E Jesus promete essa vida para aqueles que o amam, para aqueles que o buscam, para aqueles que o adoram em espírito e em verdade. A maioria é só da boca para fora, só quando está precisando, quando está na dificuldade. Oh meu Deus, me ajude. Você já leu o que está escrito em 1 Provérbio? Eu chamei, vos convidei, mas vocês não quiseram. Porém, quando estiver em dificuldade, eu rirei. E quando tiver a desgraça, eu caçoarei. Porque eu te chamei, convidei e vocês não me ouviram. Esse é o Deus da Bíblia, que a maioria das pessoas não conhece. Só sabe que Deus é amor. Acha que Deus vai levar todo mundo para o céu. Você acha mesmo? A não ser que se arrependa. A Bíblia diz que o reino do céu é tomado à força. Não é de qualquer jeito. Jesus, ele diz: você quer me seguir? Negue-se a si mesmo. Outra hora, eu era idólatra pelo futebol. Eu era o pior retardado pro futebol. Andava para cima e para baixo atrás de um lixo chamado Corinthians. Doente. Cachaça, traição, mentira, caote, enganava um, enganava outro, para ter dinheiro, para aproveitar a vida. Mas Jesus, ele me libertou. E nunca ninguém pregou para mim. Sempre teve evangélico na família, mas a pregação sabe o que era? Vamos para a igreja. Fazer o que lá? Escutar um pastor ladrão? Vamos fazer o que nesses tempos? Escutar palavrinha bonita para tirar o seu dinheiro? Jesus, ele diz: são lobos disfarçados de ovelha. Mas as ovelhas de Jesus não deram ouvido, porque ela não ouve mercenário. Cuidado, você que se diz evangélico, dando dinheiro a esse pastor ladrão. Leia a Bíblia. Jesus não mandou ninguém dar dízimo. Jesus mandou se arrepender dos seus pecados. Cuidado, você que vai para esse templo que se diz católico, só mentira, rezando para boneco. Eita, compra um texto. Aí compra texto, compra água, compra missa, compra batismo. Feiticeiros. A Bíblia diz que só tem um batismo, uma só fé e o Espírito. E esse batismo não é católico. Esse batismo é o que Jesus ensina nas Escrituras Sagradas. E Jesus, ele veio para perdoar pecado. Você sabe o que significa perdoar pecado? É um homem velho que teve a sua vida toda errada. Jesus, ele vem e perdoa. O homem confessa com a sua boca que aceita Jesus como seu Senhor e vai adorá-lo. E ele não peca mais. Aí o católico batiza uma criança com um mês. Será que uma criança com um mês ela vai falar alguma coisa? Mas o povo gosta de festa. Eita, vamos batizar Pedro. Aí enche a cara de cachaça. Eita, vamos batizar Maria. Aí cachaça. Por isso que o batismo do catolicismo é ótimo, né? Porque é dinheiro. Batismo é de graça, você não paga. Mas o povo gosta de ouvir mentira. Mas Jesus me trouxe aqui para trazer a verdade. Quer você ouça ou não, quer você acredite ou não, é problema seu. Pois a verdade será levada. E depois, esse evangelho não é o que os evangélicos pregam, não é o que o catolicismo prega. Esse evangelho, a Bíblia, será pregado como testemunha. E depois virá o fim. E quando o fim chegar, não vai ter tempo mais de arrepender. É por isso que a Bíblia diz que se hoje você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Aleluia. Eu vou estar lendo mais um texto no capítulo 15, 16 de Mateus. Alguns fariseus e saduceus foram falar com Jesus. Ele queria alguma prova contra ele, por isso pediram que ele fizesse um milagre, para mostrar que o seu poder vinha mesmo de Deus. Mas Jesus respondeu: de tardinha, vocês dizem, vamos ter um bom tempo.
está vermelho. E de manhã cedo dizem, vai chover, porque o céu está vermelho escuro. Então vocês sabem como vai ser o tempo. E como é que não sabem explicar o que quer dizer esses sinais dessa época? Como é que vocês não sabem definir os sinais dessa época? Como o povo de hoje é mau e sem fé, vocês estão me pedindo um milagre, mas milagre nenhum será dado a não ser o milagre do profeta Jonas. Então ele saiu e foi embora. Aleluia. Louvado seja Deus. Jesus, diante dos fariseus religiosos, naquele tempo era fariseu, naquele tempo era saduceu, mas hoje está cheio de religião. Catolicismo, evangélico, candomblé, hinduísmo, budismo, ocultismo, satanismo, cheio de religião. E todas achando que é certa. Mas Jesus, ele diz que todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, a Bíblia, ainda que morra, viverá. O povo não gosta de ler Bíblia. O povo gosta de escutar mentira. O povo gosta de obedecer aos homens. E por isso, a religião vos engana. E naquele tempo, os fariseus chegou para Jesus e queria um milagre. Senhor, eu quero um milagre. Essa geração de hoje só quer milagre, só quer bênção. Eita, eu quero ficar rico. Só pensa em bênção, campanha, promessa, chave, vassoura ungida. Uma geração que só quer bênção, quer milagre. Mas Jesus, ele disse que nenhum milagre será dado, a não ser o milagre do profeta Jonas. A maioria não conhece o milagre de Jonas, porque não lê Bíblia. Ele acredita no padre, ele acredita no pastor, mas ele próprio não tem a sua verdade. E a Bíblia diz em João 8,3:2: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se o Filho verdadeiramente vos libertar, de fato vocês serão livres. É Jesus que liberta. Não é Maria, não é o padre, não é o pastor, não é nenhuma religião que liberta, é Jesus. E ele escolhe quem ele quer libertar. Então, bem-aventurado se nessa noite, nessa tarde de hoje, você ouvir, abrir os seus ouvidos para a verdade, abrir os seus olhos para enxergar, porque a maioria está com as imagens do catolicismo. Tem olho, mas não enxerga nada. Tem boca, mas não fala nada. Tem ouvido, não escuta nada. Estão igual a imagem, como está escrito em Salmo 115, como está escrito em Deuteronômio capítulo 4. E por não querer saber de Deus, Deus entregou o ser humano aos seus desprazeres, para terem relações sexuais vergonhosas. A gente observa o mundo cheio de mentira, o mundo cheio de corrupção, corrupção na política, corrupção na polícia, corrupção no governo, corrupção em tudo que é lugar. Mas Jesus é verdadeiro, e a verdade, ela liberta os que são da verdade. Quem é da mentira vai continuar aquele que tem aparecido em Oxum, Fátima, Lourdes. Mas quem é da verdade, ouve a verdade e segue Jesus Cristo, único Senhor. Não tem senhora. Para de feitiçaria de estar debulhando texto. Para de feitiçaria de achar que Jesus está pendurado em uma cruz. Ele está vivo. Ele não está pendurado em uma cruz. Ele venceu a morte e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está aqui nessa tarde para testificar sobre a sua vida de pecado, para que você se arrependa. Porque depois da morte, segue-se o juízo. Então quem tiver ouvidos ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Aleluia.
aqui, irmão, eu tô nessa cidade aqui. Eu esqueci até o nome. É Araçás, a cidade de Araçás. Que Deus abençoe a vida desse jovem aí, novo, com a camisa católica, que é católico. Que Deus liberte ele, né? Vou deixar uma palavra para encerrar. Glória a Deus. Vou deixar uma palavra para encerrar esse trabalho aqui, nessa tarde de hoje. Aleluia. Livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 14. Felizes são as pessoas que lavam suas roupas, pois assim terão o direito de comer do fruto da árvore da vida e de entrar na cidade pelos portões. Mas de fora da cidade estão os que cometem pecado nojento, os feiticeiros, os imorais, os assassinos, os que adoram ídolo, os que gostam de mentir por palavras e ações. Eu, Jesus, enviei meu anjo para anunciar essas coisas a vocês na igreja. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem venha. Aquele que ouve isso, diga também venha. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Louvado seja Deus. A palavra que eu acabo de ler no livro de Apocalipse, ela deixa clara sobre o juízo, sobre a volta do Senhor. A Bíblia é um livro que é tipo um manual de instrução na vida dos cristãos, na vida de todos que adoram a Deus, porque somente na palavra o homem tem a verdade. Mas Jesus, ele alerta. Ele diz que felizes são os que têm o seu nome escrito no livro da vida. Mas de fora da cidade estão os que cometem pecado nojento, os cachaceiros, os adúlteros, os imorais, os feiticeiros, os homossexuais, os idólatras. Você que adora uma imagem de barro feita pela mão do homem que você bota nas costas, não herdará o reino do céu, a não ser que se arrependa e reconheça que somente Jesus é o Senhor. E Jesus diz: eu enviei o meu anjo para escrever todas essas coisas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem venha. Aquele que ouvir isso, diga também venha. E aquele que quiser, venha e beba de graça da água da vida. Tem muita gente pagando para ter a salvação. Vai para a igreja evangélica, chega lá, paga. Vai para o catolicismo, chega lá, cai na mentira da feitiçaria, adorando boneco. Mas Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. E ele só quer uma coisa do ser humano: que se arrependa. Arrependei-vos, pois o reino do céu está próximo, disse Jesus. A palavra veio até vós, Araçás. Tente me ouvir nos ossos o que o Espírito diz às igrejas. E assim eu encerro esse trabalho aqui nessa cidade. Que Deus abençoe a todos. Que Deus dê uma tarde de paz. Em nome do Senhor Jesus.
cidade de Araçás, irmãos. Vou estar encerrando aqui. Deus abençoe a todos e até a próxima, se Deus permitir.